Olá, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos nesse propósito de lermos a Bíblia em 90 dias, hoje é o 13º dia e hoje iremos ler o livro de Números, do capítulo 28 ao 36 e Deuteronômio, do 1 ao 3. Vamos orar agora, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, esse dia que o Senhor nos concedeu. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em busca de mais conhecimento. Abre a nossa mente e nosso entendimento para podermos ler e entender a Tua palavra, que o Senhor deseja falar conosco. Amém? O livro de Números, capítulo 28. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. Hoje estamos lendo na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Números 28:3. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo, misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento, de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo, em honra do Senhor. À tarde será oferecido outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida todo sábado, além da oferta, que é completamente queimada todos os dias, entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, dê a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite com cada carneiro. Ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês, durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode, para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra ao Senhor, Deus, cai no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante 7 dias vocês comerão pães feitos sem fermentos. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas, além do sacrifício que é completamente queimado, todas as manhãs. Assim, vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias. Uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a ele. Ofereçam isso, além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa,
chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus, o Senhor, a nova colheita de cereais. Vocês se reunirão para o adorar e ninguém trabalhará. Ofereça ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tenha um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será de 2 touros, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também oferta de vinho. O sacrifício é completamente queimado todos os dias e a oferta de cereais. Números capítulo 29. O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia 1º do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor, e ninguém trabalhará nesse dia, as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tenha um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro, 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, 1 quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, além da oferta que é completamente queimada e sacrifício no primeiro dia do mês, junto com as suas ofertas de cereais e além da oferta que é completamente queimada todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tenha um cheiro agradável a ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com carneirinho, 1 quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar o pecado do povo, além do bode que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias, junto com as ofertas de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra ao Senhor Deus deverá durar 7 dias. No primeiro dia da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneiro, 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso, além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com as ofertas de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia, ofereçam 11 touros novos, 12 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Todos, junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam 9 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam 8 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeitos. Números 29 e 33. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a ele.
Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, dei também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus, e mais as ofertas que vocês prometerem e as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números capítulo 30. Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenou é isto: quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando a moça que ainda estiver morando na casa de seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometem a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus ou jurar que fará ou deixará de fazer alguma coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se até o dia seguinte o marido não disser nada e ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ele prometeu, será ele o castigado, e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito das promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Números capítulo 31. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha. Ataquem os midianitas e se vinguem deles, pelo que fizeram contra Deus o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas, foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Boá. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também suas ovelhas e cabras, seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais. E levaram tudo a Moisés, os sacerdotes Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres?
Lembre que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem fiéis a Deus, o Senhor, adorando a Deus Baal, Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos, todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a você, a vocês. Agora, todos que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto, devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo o que é feito de pelos de cabra e tudo o que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado na batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como couro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado da batalha, incluindo as pessoas e animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe o imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500 é a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, jumentos, de ovelhas e cabras, de qualquer outro tipo de animal, e dê aos levitas, que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Então, esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 665 mil ovelhas e cabras, 675 mil ovelhas e cabras, 72 mil bois e vacas, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. A metade que ficou para os soldados foi 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus, o Senhor. 36 mil bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram impostos para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram impostos para o Senhor. E 16 mil virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como oferta especial a Deus. O Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36 mil bois e vacas, 30.500 jumentos e 16 mil virgens, como o Senhor havia ordenado. Dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda do Senhor. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés e disseram: contamos soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objeto de ouro, correntinha, pulseiras, anais, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que ele nos... Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total de ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Livro de Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazé e a terra de Gileade eram boas para a criação do gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. E eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de
Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebam, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gad e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cádiz, Barneia, para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimados, o povo, para que não entrasse, desanimaram o povo, para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente naquele tempo. Isto é, o povo que havia desagradado a Deus o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar de seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, nas nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas, e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles do outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isto, então na presença de Deus, o Senhor prepare-se para a batalha. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão, debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele. E nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra, leste do Jordão, como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gad e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra, conforme a sua ordem. Atravessaremos o Jordão e batalharemos, debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gad, ao sacerdote Eleazar, a José, filho de Num, e os filhos e os chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus o Senhor, os homens de Gad e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, dê a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados no rio Jordão, junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gad e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã. E assim
as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, a região de Og, reis de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarate e Aroer, Atarote, Sofã, Jazé, Jogbeá, Bet, Ninra e Bet Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal, Meon. Alguns nomes foram mudados. E Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo da família de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade, e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo da família de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoado de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Kenat e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo. Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Porém, ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa. E todos os egípcios viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de sair de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que fica a leste de Baal, Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez, partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, onde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Aluz. Depois de Aluz acamparam em Zefidim. Porém ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refinim até o Monte Ó, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote, Atavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Lídna, Rissa, Quelate, Monte Sefé, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Moserote, Bené, Jacã, Or, Agidigade, Jotbatá, Abrona, Ezion, Geber, deserto do Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Or, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o sacerdote Arão subiu ao Monte Ó e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando, do Monte Ó até as planícies de Moabe. Os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punon, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, Dibon, Gade, Almon, Diglataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet, Gesimote e o Vale das Acácias, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Nas planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas a seguinte ordem: quando vocês atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra de Canaã,
Expulsem todos os moradores daquela terra, destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra, e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio, entre as tribos e os grupos da família. Aos grupos das famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problema para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com Números, capítulo 34. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Edom. No leste, ela começará na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin, até chegar a Cádiz, Bameia. Em seguida, passará por Adá, até chegar a Asmon. E de Asmon até o ribeirão que faz fronteiras com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e dali até a subida de Amate e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Azaenã. A fronteira do leste irá desde Azaenã até Cefã, e de Cefã até Riba, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste ao lago da Galileia, e seguirá pelo Rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas: esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio. Este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gad e de Ruben, e metade do tribo de Manassés, já receberam por grupos de família. E a terra que pertence a elas, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: são esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Números, capítulo 35. Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas as terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar, e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras, e para os outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado, isto é, medirá a mesma coisa leste a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio, e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades e levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território, isto é, dos territórios maiores, que será escolhido em número maior de cidades, e dos territórios menores, menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos: 3 a leste do Rio Jordão e 3 da terra de Canaã.
Essas 6 cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano deverá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar o inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém sem querer empurre o companheiro que não era seu inimigo, ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém sem ver atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause sua morte. Porém, os dois não eram inimigos, e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer, e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar a cidade do refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade do seu refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para a sua cidade. Essas ordens serão uma lei para vocês e seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinos profanam o país, e a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação na terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu sou o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números 36. Os chefes da família dos grupos da família de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes da família israelita. Eles disseram a Moisés: o Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra do povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse propriedade do nosso parente Zelofeade e as suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser a tribo daqueles com quem ela casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casarem e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da tribo da família do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Mecla, Tirza, Ogla, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado, e Moisés, e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos da família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés.
nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Deuteronômio, capítulo 1. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Moisés. Quando foi escrito? No ano mais ou menos de 1400 a.C. E o propósito do livro de Deuteronômio fala sobre a época em que os israelitas se rebelaram e como serviu de mediador entre eles e o Senhor. Ensina aos israelitas que, se amarem e servirem ao Senhor, serão abençoados na terra prometida, caso contrário, serão amaldiçoados. Deuteronômio, capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel, no deserto que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro as cidades de Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. No Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. E isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, do lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas do vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos no norte, e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora, e que Ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que apareceram no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for mais difícil para vocês, tragam para mim, que eu julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordem a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos. Quando fomos para a região montanhosa dos amorreus, finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor Deus dos nossos antepassados mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí vocês
chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir às cidades que vamos encontrá-la. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa, mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se, dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês, na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez esse juramento: vocês, israelitas, são um povo mau, por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele os seus descendentes e a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Num, é quem vai entrar, Anime, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continue caminhando nesse deserto na direção do Golfo da Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer a ordem do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vá lá, nem entre em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, seus inimigos os derrotarão. Porém vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram as ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, os amorreus perseguiram até o território de Edom e derrotaram a cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em casa. Deuteronômio 2. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus lhe havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta contra eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho de terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto.
Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elad a Ezion, Geber, até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os Moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz, Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas chamavam de Zanzumins. Havia muito deles, e eram altos e fortes como Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins, e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando lá. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus e os edomitas ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Evaíns, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Amon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso. E quando ouvirem falar ao seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisaremos. A única coisa que queremos é licença para passar pelo seu país, até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países dele. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória, e nós derrotamos Seom e seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroê, que fica perto do vale do rio Amon,
e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo que as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam às margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Deuteronômio 3. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte, até a região de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu com seus exércitos para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram em todos 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens e mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com todos os objetos do valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus, na região ao leste do rio Jordão, desde o rio Amon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, e os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. De acordo com as medidas usadas naquele tempo, a cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: depois que tomamos posse da região leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroê, à beira do vale do rio Amon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira com Jesur e Macá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como cidade de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo da família de Maqui. E para as tribos de Ruben e de Gade, deu o território que vai desde a região de Gileade, da direção do sul, até o vale do rio Amon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte das suas terras vão até o rio Jaboque, que fica à fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte até o Mar Morto, no sul, e até pé do monte Pisga do leste. Foi nessa ocasião que dei as tribos de Ruben e de Gade e a metade leste do sul, a metade leste da tribo de Manassés, a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu estas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse dela agora. Que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão, na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse das terras dele. Mas as mulheres, as crianças e o gado, eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui na cidade que já dei a vocês. Ajude os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a eles, a oeste do rio Jordão, até que estejam morando ali em paz. Como vocês estão nas suas terras, aí vocês poderão voltar a morar na terra que eu lhes dei, aqui, o leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você viu que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor Deus
combaterá com vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer das coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o Rio Jordão e ver a boa terra que fica do outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos, mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o Rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e coragem-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Amém? Irmãos, hoje finalizamos a nossa leitura bíblica. Amanhã continuaremos. Amém? Deus abençoe a todos.